Um dos processos mais difíceis para um líder é quando ele percebe que os seus liderados estão indo embora, criticando e simplesmente virando as costas. Meu nome é Fábio Ito e este é o Caminho do Evangelho. Se você é um líder ou já liderou alguém, você sabe que há dois caminhos na liderança. O caminho do propósito de fazer aquilo que deve ser feito, que você entende que necessita ser realizado, ser dito, ser corrigido. Ou o caminho da aprovação das pessoas, o caminho de você buscar o coração das pessoas. E Jesus, quando ele começa o seu ministério no Evangelho de João, Jesus escolhe o caminho do propósito. Então ele vai falando algumas coisas que precisam ser ditas. Ele vai dizendo algumas coisas duras para o coração dos discípulos e para a sua época. E no Evangelho de João, no capítulo 6, o pessoal vai começar a criticar a pregação de Jesus. O pessoal vai dizer que as palavras de Jesus eram muito difíceis, muito duras, difíceis de executar. E também depois algumas pessoas, alguns chamados discípulos, inclusive seguidores de Jesus, não eram os apóstolos, os 12, mas eram discípulos, fazia parte de um grupo de 70 ou até mesmo um grupo maior de 120. Eles começaram a abandonar, começaram a ir embora. E aí Jesus vira para os discípulos, para os 12 e fala assim: vocês também querem ir embora? E aí Pedro, ele fala assim: Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna e tu és o Santo de Deus. Isso é importante porque o líder, ele não pode ser movido segundo o coração das pessoas, porque se ele for movido por isso, ele sempre vai usar de palavras de bajulação e ele sempre vai agir conforme o sabor, o gosto das pessoas e não conforme o propósito de Deus. E isso vai fazer diferença entre o bom e o mau líder. O líder não é aquele que sempre é aprovado pelas pessoas. Não é a aprovação das pessoas que faz o líder, mas é a fidelidade a Deus. E muitas vezes um líder pode ser desaprovado pelas pessoas exatamente porque ele é fiel a Deus. O que estava acontecendo com Jesus, por exemplo. Jesus ele vai ser condenado porque as pessoas disseram que preferiam Barrabás ao invés de preferirem Jesus. Então, em termos de aprovação, a aprovação das pessoas, Jesus foi desaprovado. Mas o verdadeiro líder não pensa na aprovação dos homens, mas sim na aprovação de Deus. Minha oração por mim e por você é que possamos ser achados líderes fiéis, que buscam sempre a aprovação do Senhor e por ela fala o que deve ser dito, faz o que deve ser feito e com a intensidade e no tempo que precisa ser realizado. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus. Amém.